Essa é a videoaula de História do quarto ano e hoje a gente vai fazer uma revisãozinha dos conteúdos que já foram passados. Bom, nós vamos começar com os movimentos nativistas. Portugal, ele explorava bastante o Brasil. Seus recursos naturais, as plantações de cana-de-açúcar, todo tipo de riqueza que eles encontravam no Brasil, eles exploravam. E nisso, Portugal encontrou uma riqueza que valia muito, que eram o ouro e as pedras preciosas. E Portugal ficou bastante ambicioso em relação a isso. Eles queriam cada vez mais o ouro, as pedras preciosas, e acabaram explorando bastante os brasileiros. Nisso, os brasileiros eles se revoltaram bastante. E aconteceram bastante revoltas. Por isso aconteceram várias revoltas. E as principais foram a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, 1708, Guerra dos Mascates, em Pernambuco, 1710, Revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, 1720, Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, 1789. Uma dessas revoltas foi a Revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão, em 1684, e os chefes foram os irmãos Manuel e Thomas Beckman. Bom, isso aconteceu porque havia bastante desentendimento entre a coroa portuguesa e os colonos que viviam no Brasil. Primeiro, Portugal prometeu enviar mão de obra para o Brasil, coisa que não aconteceu. Portugal tinha feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano para o Maranhão, e ele não cumpriu com esse acordo. E nisso, os colonos eles começaram a escravizar os indígenas. Só que os jesuítas eles não permitiam isso, porque eles queriam doutrinar os indígenas. Foi o que aconteceu. Qual é a consequência disso? Os revoltosos invadiram colégios jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram com a Companhia de Comércio. Prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. Mas Portugal não podia deixar isso quieto, né? Ele tinha que dar a resposta dele. E como foi a resposta dele? Ele enviou ao Brasil um novo governador que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado e morreu enforcado. Guerra dos Emboabas. Aconteceu em Minas Gerais, no ano de 1708, e o chefe foi Manuel Nunes. Bom, os paulistas, os bandeirantes paulistas, eles achavam que as minas eram deles, que eles tinham direito total de explorar o ouro, já que foram eles que descobriram o ouro na região. Mas a notícia se espalhou do ouro e as pessoas vinham de toda a região querer um pedacinho dessa riqueza também. E os paulistas eles se revoltaram bastante com isso e começaram a chamar essas pessoas que vinham de fora de emboabas, que significa gente que vem de fora, forasteiro. Aí o que foi que aconteceu? Teve um combate que ficou chamado como Capão da Traição. Por que Capão da Traição? Porque os emboabas, eles prometeram sair dali se os paulistas se rendessem. Aí os paulistas se renderam, entregaram as armas e nisso os emboabas pegaram as armas e começaram a atirar nos paulistas, nos bandeirantes. E acabaram tomando as minas para eles. E também o rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. De todo jeito, os paulistas perderam, né? Os bichinhos. Foi eles que tiveram todo o trabalho de achar o ouro e foi eles que mais perderam. Guerra dos Mascates. Ocorreu em 1710 e o local foi Pernambuco.
Olinda era a sede da capitania de Pernambuco, e seus habitantes eram grande maioria ricos, senhores de engenho. Recife era habitado por comerciantes portugueses, que eram chamados de mascates. Aí os mascates solicitaram ao rei que Recife fosse elevado à categoria de vila. Aí o rei atendeu a solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Pernambuco. Aí os olindenses, as pessoas que moravam em Olinda, se sentiram bastante prejudicados com essa demarcação e, revoltados, invadiram Pelourinho, que é o símbolo de Recife, acabaram com todo o Pelourinho e lançaram a ideia de um governo independente. Aí os chefes dos olindenses foram presos e enviados para Lisboa, capital de Portugal. E seus bens foram confiscados pelo governo. Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. Então, minha gente, naquela época ninguém podia se revoltar, ninguém podia procurar seus direitos, que eram todo mundo ou morto ou preso. Revolta de Filipe dos Santos. Local: Minas Gerais, ano 1720, chefe Filipe dos Santos. Portugal, ele queria controlar a extração do ouro. Aí foi o que Portugal fez. Ele mandou construir aquelas casas de fundição, onde o ouro era encontrado, onde o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. E também decretou que uma parte dele ficasse com o governo, como pagamento de imposto. Esse imposto foi chamado de quinto, que era 20% de todo o ouro extraído pertencia. 20% de todo o ouro extraído pertencia a Portugal. E as pessoas ficaram revoltadas com isso, porque 20% era muito. Também tinha essas casas de fundição que controlavam tudo, desde a entrada do ouro até a sua fabricação. No término da revolta, o governador ele mandou prender os chefes dessa revolta, e Filipe dos Santos, que era o chefe de tudo, acabou sendo enforcado em praça pública como exemplo para todos. Inconfidência Mineira. Eu acho que essa revolta, tenho certeza que essa é a revolta mais famosa. O local foi Minas Gerais. O ano foi 1789 e o chefe foi Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. O governo de Portugal, ele ameaçou a derrama. O que é derrama? Ela é a cobrança forçada de impostos. O governo português, ele tinha o direito de entrar na casa dos brasileiros e pegar tudo aquilo que eles queriam. Ouro, bens, tudo aquilo que eles queriam, eles poderiam pegar na casa deles. Também, ele fechou todo tipo de comércio que existia lá. Fechou as fábricas de tecidos para que os brasileiros pudessem comprar somente de Portugal e obrigou a todos a trabalhar somente na extração do ouro. E também, a cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados para Portugal. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar essa cota, do jeito que o governo português quisesse. Portugal, ainda com medo do contrabando do ouro, proibiu o uso de estradas do interior para o litoral. Qual foi a consequência disso? Padres, poetas, escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Como vocês podem ver, além dos mineradores, pessoas que eram consideradas de alta classe se uniram também contra o governo português. E essas pessoas, os participantes, eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que Portugal perdoasse as dívidas das pessoas e também criasse universidades, acabando com os impostos cobrados na mineração, construísse fábricas, ou seja, eles queriam o progresso do Brasil. Só que teve um Judas dentre eles. Quem foi? Joaquim Silveira dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas e acabou denunciando tudo à coroa portuguesa. Ao término, o governador ele mandou prender os inconfidentes e alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, e quem mais sofreu foi Joaquim José da Silva Xavier.
que foi condenado a enforcamento no dia 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro. Inclusive, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, é feriado no Brasil. E esse feriado foi em homenagem a ele, Tiradentes. Tiradentes, que tá uma ilustração dele, ele recebeu esse nome por ter aprendido com seu tio, que era dentista, o ofício de tirar dentes. Ele exercia também as profissões de mascate, garimpeiro e alferes de cavalaria. Ou seja, ele fazia bastante coisa, né? Além de ser um revoltoso. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, este ordenou que prendesse os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca. Seu corpo foi esquartejado e colocado em postes como exemplo do que aconteceria com qualquer um que tramasse contra Portugal. No reino era como uma sentença de morte para os considerados traidores, sendo prático usar o enforcamento ou a guilhotina. Pelas suas bravuras de lutar e morrer pela pátria, nós brasileiros consideramos o Tiradentes o martim da Inconfidência Mineira. Aqui nós temos a bandeira de Minas Gerais, que ela é baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira e a independência do Brasil. Ela carrega o lema dos Inconfidentes. Em latim, liberdade ainda que tardia.